Vamos lá? Então tá bom. Boa noite a todos, né, aqui presentes. Boa noite também a você que está assistindo, que irá assistir pela gravação que será disponibilizada. O nosso tema de hoje é prerrogativas, né, e garantias do cargo de defensor público, né? Eu fiz um recorte bem específico, porque, na verdade, nós podemos, a doutrina, né, isso é uma coisa importante a gente ter em mente, a doutrina, ela faz uma separação entre prerrogativas institucionais, ou seja, da instituição Defensoria Pública, e prerrogativas, garantias do cargo, né? São coisas diferentes, mas que estão conectadas de maneira instrumental, né? Você não consegue ter, por exemplo, falemos um pouquinho de prerrogativas institucionais, né? Isso deve ter sido objeto da discussão sobre a Defensoria Pública na Constituição Federal, com o professor Gustavo. Nós temos a previsão das autonomias, por exemplo, né? Autonomia administrativa, autonomia funcional, iniciativa. Agora temos uma prerrogativa nova, depois da emenda 80, que é a prerrogativa da iniciativa de lei. Nós temos a prerrogativa de encaminhar projeto orçamentário, né? O plano orçamentário para o Poder Executivo, enfim. A instituição, ela tem uma série de prerrogativas, né, que visam garantir a atuação dela de maneira independente, né? O que não quer dizer, né, não vamos confundir independência com soberania, né? A Defensoria Pública, como qualquer órgão de Estado, ela se relaciona, ela tem vínculos jurídicos com outras instituições, evidentemente, né? Nós temos que lembrar do sistema de freios e contrapesos, né? Cada órgão tem o seu círculo ou a sua área de atribuição na qual essa instituição atua, esse poder atua, né? A Defensoria, em que sentido que a Defensoria Pública, por exemplo, é autônoma do ponto de vista funcional, do ponto de vista da sua atividade fim? O que significa isso? Significa o seguinte, que a Defensoria Pública, quando ela estiver exercendo uma atribuição de defesa dos necessitados, seja extrajudicialmente ou judicialmente, a Defensoria não está subordinada a outros órgãos. Então, concretamente, um exemplo concreto, eu sou defensor do júri, né? O que eu vou fazer na minha defesa não interessa ao juiz, a não ser que eu deixe o réu indefeso, ele pode destituir a defesa. Mas se o fato concreto admitir a defesa da desclassificação ou a defesa da legítima a legítima defesa ou o afastamento das qualificadoras, mas a prova permitir que você faça a defesa ou conjunta das três teses ou uma tese só dessas três, porque às vezes depende da estratégia que você vai traçar, você pode acabar escolhendo uma única tese das três possíveis, porque você acha que as outras podem soar meio ridículo, por exemplo, as outras duas, e você fala, puxa, se eu sustentar, pode ser que eu perca credibilidade com o jurado. Então, essa atuação na atividade fim do defensor, né, ele tem independência, o juiz não pode virar para ele e falar, você tem que defender as três teses, ele não pode fazer isso, né, a não ser que a defesa, seja particular ou pública, deixe o réu indefeso, mas essa é uma outra história. É nesse sentido que a gente fala que a autonomia funcional da instituição, a defensoria ela não está subordinada a outros órgãos, né? Mas eu reitero, num sistema de freios e contrapesos, os órgãos se relacionam juridicamente. Ao mesmo tempo que o juiz não pode mandar o Daniel apresente defesa X ou Y, porque cabe a mim isso enquanto defensor, eu também me submeto à ordem dos trabalhos do julgamento que são impostas primeiro pela lei e executada pelo juiz. Está dando para acompanhar o raciocínio? Essa é uma questão, essa questão de você compreender o papel
o seu papel no universo jurídico, ela é absolutamente fundamental. Porque ao mesmo tempo que você é independente nas suas funções específicas enquanto defensor público, é óbvio que você está subordinado ao juiz, sim, nas atribuições do juiz. Quando um juiz, a hora que vai começar o júri, a ordem dos trabalhos, você está subordinado. Evidentemente o juiz também está subordinado à lei, ele tem que seguir o receituário legal. Tudo bem? Então, a matéria de hoje, eu estou fazendo um recorte na matéria de hoje, como eu ia dizendo, de prerrogativas e garantias do cargo. Que já é uma lista extensa, tá? Mas para nós começarmos a falar dessa lista extensa de garantias e prerrogativas do cargo, nós temos que ter algumas compreensões, né? Algumas compreensões aí que antecedem ao tema em si e que justificam ou dão uma direção para o nosso tema, tá? Bom, em primeiro lugar, a gente tem que ter em mente, assim, se for para a gente começar a falar da causa das causas na questão constitucional, a gente tem que sempre lembrar dos objetivos constitucionais da República Federativa do Brasil, né? O Estado, né, a gente tem que lembrar disso. O Estado, né, ele serve ao cidadão, né? Essa é que a grande função do Estado, é garantir, né, ser aí o provedor de direitos das pessoas, tanto que a dignidade humana é colocado como o centro, né, jurídico que se irradia por todo ordenamento constitucional brasileiro, de outros países, e é a ideia que prevalece no direito internacional dos direitos humanos. No nosso caso brasileiro, né, nós estabelecemos objetivos constitucionais, que estão no artigo 3º, né? E a importância desses objetivos é exatamente essa, né? O Estado brasileiro tem que perseguir esses objetivos, né? O Estado brasileiro, ele não foi criado para satisfazer para satisfazer caprichos dos nossos governantes, né? Sejam eles independente do ramo de poder que eles estejam. O Estado não foi para satisfazer, né, os nossos governantes, a classe econômica elitizada, mas o Estado brasileiro contemporâneo de 88, ele existe para perseguir esses objetivos, tornando a sociedade brasileira uma sociedade mais justa, com os direitos das pessoas sendo respeitados, né? Essa é a origem de tudo, a partir daí que você explica a atuação estatal, né? Acontece que essa é uma construção histórica, né? Para a gente ter uma ideia, todas as nossas constituições, todas, tirando a Constituição Monárquica de 1824, mas todas as constituições de 1891 em diante, todas elas falam no seu artigo 1º que o Brasil é uma república federativa, né? E a ideia de república é algo que é uma ideia, é um princípio jurídico, né? A ideia de república, juridicamente, ela é considerada um princípio, ela dá fundamento para todo o nosso Estado. Tem um livro muito, muito importante, que eu considero de leitura obrigatória, que é fininho, que é do professor Geraldo Ataliba, que se chama República e Constituição. Esse livro do professor Geraldo Ataliba, ele trata do conceito de república, né? E ele desenvolve no trabalho dele quais são os meios de que se vale a ordem jurídica para garantir a forma republicana, tá? O professor Geraldo Ataliba, ele dá o seguinte conceito a este respeito. Eu vou ditar para vocês, se vocês quiserem anotar. Diz o seguinte:
caracteriza-se modernamente o regime republicano pela separação do exercício do poder político e pela periodicidade dos mandatos políticos, vírgula, com consequentes responsabilidades dos mandatários. Tá? Veja que essa ideia, né, recapitulando rapidamente, por que existe uma separação do exercício do poder político? Essa é uma resposta histórica ao absolutismo. O absolutismo ele teve um papel importante na história da humanidade, na formação do Estado moderno, mas abusou-se de poder com a concentração excessiva de poder político na mão de uma só pessoa ou de coletividades e, portanto, historicamente, na construção dos direitos humanos, a separação do exercício do poder político é uma resposta à excessiva concentração de poderes. Tá? Então essa é uma chave importante para você poder construir direitos, ou perseguir aqueles objetivos da República, né? Evitar o arbítrio do poder. Um segundo aspecto que o professor Geraldo Taliba ressalta é a periodicidade dos mandatos políticos. Essa periodicidade dos mandatos políticos também é uma resposta a quê? Aos regimes políticos absolutistas, no qual o cargo, né, exercido pelo chefe do Estado, ele era vitalício, só se acabava quando o indivíduo morresse ou se ele renunciasse ou fosse morto. Entendeu? E entendeu-se que por uma forma que é melhor para você cuidar da res pública, da coisa pública, o melhor é que haja periodicidade, né, na ocupação do poder, né, porque as ideias se renovam, né, e você diminui o risco de você haver uma excessiva concentração de poderes, né, um projeto político que na verdade começa a se tornar algo pessoal e não institucional, né? Um outro aspecto que o professor Geraldo Taliba fala também é uma resposta à última fase aí, a essa fase anterior do constitucionalismo que residia no Estado absolutista, ou seja, a irresponsabilidade, né, dos chefes de governo, né? Então a ideia de uma república, modernamente falando, ela reside também na ideia de que todo agente público, né, independentemente do grau aí seja ele um agente político, seja um não político, mas um servidor público, né, sem essa característica de agente político, todos são responsáveis, todos, né? O servidor público, por mais simples que seja a posição dele na organização estatal, está investido nele ali deveres e poderes, por menores que sejam, e ele é responsável por isso, né? Tanto que ele responde, né? Qualquer servidor público, não precisa ser só os servidores que concentrem mais poder. Qualquer servidor público responde por um abuso de poder, seja por omissão, né, seja por ação, no exercício da sua atribuição, por menor que ela seja. Isso é uma consequência prática da ideia de república, de que nós estamos administrando a coisa pública, não é nossa. Portanto, existem deveres específicos, não é nossa pessoalmente falando, é nossa enquanto sociedade. Então, nós, enquanto servidores públicos, respondemos por isso, né? Vamos focalizar essa ideia. Você veja que
essa é a tese que o Geraldo Ataliba vai desenvolvendo no livro dele. Ele vai falando isso, olha, a gente tem uma estrutura republicana que você vai pegando cada um dos alicerces dessa ideia de república, e você percebe que tudo isso está instrumentalizado para a realização dos objetivos da república. Vamos falar um pouquinho mais de separação do exercício do poder político para a gente ir caminhando aí na nossa matéria. Bom, eu falei para vocês que isso é uma garantia da liberdade política, já falei isso. Basicamente, a doutrina fala na separação de poder político se referindo a judiciário, executivo e legislativo. Tá? O legislativo assim, prevalece como atuação. Todos os poderes exercem as três funções básicas do Estado. Uma é formular regras gerais e abstratas, né, que seria a atividade legislativa. As outras duas são realizar atos concretos. A administrativa é atuar de ofício, né, realizando a lei, e a judicial é atuar concretamente, mas resolvendo conflitos ou dúvidas na interpretação da lei. Né? É aí que você difere a atividade judicial da atividade administrativa. Bom, acontece, pessoal, que cada um desses poderes, para que eles possam... Se você falar de poder legislativo, poder judiciário e poder executivo, todos eles, isso é algo que o professor Geraldo Ataliba chama atenção, todos eles possuem instrumentos jurídicos para que eles possam realizar, né, as suas atribuições. Né? Esses instrumentos jurídicos, o professor Geraldo Ataliba ele chama bastante de predicamentos. Por que predicamentos? Vem da palavra predicado, complemento do cargo. Você ocupa um cargo, você tem atribuições e complementando, como complemento desse cargo e dessas atribuições, existem essas prerrogativas do cargo para você poder exercer as suas atribuições. Então, o professor Geraldo Ataliba ele focaliza as lentes nessa questão. Ele fala, olha, o legislativo, por exemplo, vamos falar aqui de instrumentos de garantia do princípio republicano. Se quiserem colocar um título, tá, no desenvolvimento dessas nossas ideias. Instrumentos de garantia do princípio republicano. Porque eu estava falando aqui que, me limitando a falar só dos tradicionais três poderes, legislativo, executivo e judiciário, cada um deles possui prerrogativas e garantias institucionais que são indispensáveis, são essenciais para que eles se desincumbam da tarefa deles. Deixemos de lado, a gente está vivendo um momento político agora de descrença total nas instituições, mas acreditem no que eu estou falando, não é porque a maioria já não acredita na presença da República, não acredita no Congresso Nacional, que a gente tem que destruir essas prerrogativas. O problema não são as prerrogativas, o problema são as pessoas que estão ocupando esses cargos e abusando dessas prerrogativas, que elas são fundamentais para o exercício desses poderes. Então, por exemplo, mandato. Né? O mandato ele é um instrumento de garantia do princípio republicano. Né? Por quê? Porque ao mesmo tempo que o mandato garante a periodicidade, ele garante uma periodicidade, isso é fundamental no regime republicano, para quem está ocupando o cargo, né, também o ocupante do cargo sabe que naquele período do mandato ele não pode ser retirado dali, a não ser que haja aí crime de responsabilidade. São as exceções das exceções. Não acontecendo essas exceções das exceções, o indivíduo tem que ficar, o indivíduo ele sabe que ele vai ficar ali até o dia tal, né? E isso permite também que esse indivíduo consiga planejar um pouco o que ele vai fazer e realizar, né? E o mandato está vinculado diretamente ao poder executivo e legislativo, né? Lembrando que existem estados dos quais os juízes também possuem mandato, sobretudo em cortes supremas, né? A Corte Constitucional Alemã, Italiana,
elas possuem, por exemplo, mandatos. Os juízes, eles possuem mandatos, né, com um tempo que eles vão ficar, e eles sabem que eles vão sair da corte. Não acontece lá o que acontece aqui, de um ministro ser indicado por 50 anos e fica 30 anos ocupando o cargo do Supremo. Entendeu? Bom, problema das minorias. Né? O problema, vocês podem anotar como garantia, né, ou garantias e direitos das minorias. Né? Garantias e direitos das minorias são também instrumentos, né, de realização do princípio republicano. Tá? Porque a coisa pública, né, ela se baseia na ideia a coisa pública se baseia na ideia de que os proprietários dessa coisa pública, digamos assim, né, não pensam uniformemente. Né? A sociedade ela é dividida, não só economicamente, socialmente, mas até em ideias, evidentemente. Então, nós temos minorias que são muitas vezes oprimidas, né? São as minorias, quando a gente fala em minorias, são minorias políticas, não estamos falando de quantidade. As minorias são oprimidas e nós temos que garantir que essas minorias tenham seus direitos respeitados também. Porque a ideia de uma república saudável, não estamos falando do Brasil de 2017, mas a ideia de uma república saudável é que a maioria governe, o representante tenha sido eleito pela maioria, né, mas as minorias parlamentares eleitas pelas minorias da população, né, elas sempre façam uma crítica aos erros da maioria e sempre se apresentem como uma alternativa. Né? Numa república saudável é assim que funciona. Daí a necessidade de você encarar as garantias e os direitos das minorias como um instrumento do princípio republicano, a serviço do princípio republicano. Está claro até aqui? Está claro? Periodicidade do mandato, eu já falei sobre isso, mas eu anotei também a questão da irreletividade do executivo. Falta a proibição de reeleição. O livro do Geraldo Ataliba foi escrito antes da reforma promovida pelo Fernando Henrique Cardoso. Nosso sistema hoje admite uma reeleição para o Poder Executivo e reeleições indefinidas, né, para o Poder Legislativo. Tá? Mas a questão é a seguinte, você tem uma limitação no caso do Poder Executivo, né? E isso é visto como uma garantia, né, da coisa pública, porque a ideia de você limitar a atividade do governo e do administrador público supremo, digamos assim, no caso da presidência, do governador, nas suas esferas federativas, é que essa ideia ela contraria o passado do absolutismo, né, em que o indivíduo não tinha, ele ficava lá sem tempo determinado. Essa é a importância da ideia de você ter um tempo limitado para o administrador, ou seja, para o indivíduo que está no executivo. Para quem ocupa o poder legislativo, a ideia que prevalece é de haver reeleições indefinidas. Por quê? Porque o julgamento aí no caso seria um julgamento assim, popular, puramente popular. Entendeu? Se o indivíduo está indo bem ou não indo bem, não está representando bem os novos anseios da sociedade, enfim, ele vai ser substituído. Tá? A ideia é que o legislativo, historicamente a gente sabe, o legislativo sempre representou, digamos assim, a população, né, e até elites, digamos assim, que não conseguiam se infiltrar na nobreza. Né? Na história do parlamento, se vocês pegarem, por exemplo, a Inglaterra, principalmente, que foi o berço do parlamento, né? Foi lá que nasceu o parlamento. Né? O parlamento ele representava indivíduos que não conseguiam se infiltrar ou influenciar tão fortemente a coroa, né? E tanto que
o parlamento foi construído em atrito com a coroa, né? Até que em 1600, até que na Revolução Gloriosa, cujo ano eu já não me lembro, houve lá a supremacia do parlamento, acabou prevalecendo sobre a própria coroa. Isso é interessante, é daí que vem essa ideia de você aceitar que a reeleição seja indefinida, tá? No fundo é isso. Agora a gente está chegando num ponto fundamental, que é o seguinte: proteção constitucional ao exercício dos mandatos, tá? Se você não proteger os mandatários, né, a ideia, eu vou até utilizar, eu não gosto muito dessa palavra homem de bem, sabe? Porque ela é bem estereotipada, né? Fala do homem, não fala da mulher, mas eu vou usar essa palavra sem nenhuma intenção do estereótipo. Eu vou usar a palavra que o Geraldo Taliba fala. Ele fala assim: o problema de você não prever essa proteção constitucional ao exercício dos mandatários é que você não consegue atrair pessoas de bem, entendeu? Porque pessoas de bem, muitas vezes pessoas bem intencionadas, vão querer, vamos deixar de lado, só um parênteses, vamos deixar de lado o problema que a gente está vivendo hoje no Brasil, que reside basicamente em quê? Financiamento de campanha, entendeu? O nosso problema político reside basicamente em financiamento de campanha. Eu não consigo me eleger vereador de São Paulo se eu não tiver pelo menos 1 ou 2 milhões para poder, porque não é distrital, eu preciso de voto da cidade inteira, entendeu? Vamos deixar de lado esse problema. Vamos pensar num sistema político mais equilibrado e mais saudável. Se você não tiver garantias para o mandatário, você não vai atrair, as pessoas de boa fé nem vão se encorajar, porque elas vão falar: eu vou me arriscar a governar no executivo ou opinar e legislar no legislativo, correndo riscos. Daí as proteções constitucionais, que são as prerrogativas, elas são fundamentais. No caso, por exemplo, o parlamento, qual é a prerrogativa clássica do parlamento? Alguém aqui poderia falar? Qual que é a prerrogativa clássica do parlamento? A inviolabilidade da palavra, né? Você não consegue processar criminalmente um parlamentar no exercício das funções dele. Você não consegue, entendeu? Ele pode ter te xingado. Se ele estiver no exercício das funções dele, você não consegue, tá? Pode continuar? Então veja como é fundamental essa prerrogativa básica dos parlamentares. O Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, em qualquer das esferas federativas, também tem essa garantia, tá? E tem outras garantias também, né? Você veja, por exemplo, a gente está vendo agora um presidente da República, Michel Temer, acuado, né? Quais são as... Por que não se consegue retirá-lo facilmente do poder, né? Porque será necessário para retirá-lo um processo de impeachment. E isso é uma baita de uma garantia pro chefe do Poder Executivo, porque tem várias formalidades assim muito grandes. Primeiro o chefe da casa do Legislativo tem que receber o pedido de impeachment. Depois você precisa da aprovação da Câmara por uma maioria absoluta. Depois você vai para o Senado, entende? É um baita de um processo cheio, assim, muito... que exige, só que ele tem sido levado de maneira abusiva, de maneira puramente política. E não é um processo político, pelo menos na minha opinião, não deveria ser visto só como um processo político. Mas, enfim, é uma garantia para o chefe do Poder Executivo. No caso do Temer, tem um detalhe fático que não tem a ver com a nossa matéria, que é a questão do Tribunal Superior Eleitoral, né? Que é a impugnação da chapa. Pode ser que ele saia antes pelo Tribunal Superior Eleitoral. Mas se não tivesse o problema da chapa, a gente teria que esperar a renúncia dele, ou a gente teria que esperar o impeachment dele, entendeu? E ele pode ser processado criminalmente? Pode, que não seria nem a questão do impeachment, mas ele também precisa de autorização do Congresso, entendeu? Ou seja, ele tem garantias muito
fortes, um presidente da República, um governador do Estado, enfim. E isso é visto como o quê? Como instrumento, uma proteção constitucional para o mandatário. São instrumentos de realização da República. Reitero, a gente não tem que se iludir pela fase histórica que a gente está vivendo. Porque assim, o problema é financiamento de campanha e as pessoas que estão ocupando tanto o poder econômico quanto o poder político. Mas nós não podemos entrar na ilusão ignorante mesmo de achar que esses predicamentos do poder executivo e do legislativo eles têm que ser extirpados pela nossa total falta de fé no atual conjunto do Congresso. Nós não podemos matar aquele velho ditado que você diz assim, eu preciso jogar a água fora da bacia, mas não junto com o bebê, entendeu? A gente precisa fazer uma modificação do sistema político, enfim, mas não acabar com os predicamentos, né? Essas prerrogativas que são fundamentais para o exercício. E nós sabemos que os juízes não têm mandato. A gente sabe que os juízes, eles prestam um concurso público. No nosso sistema constitucional, eles prestam um concurso público. Né? E quando eles prestam um concurso público, né, e são aprovados, e são nomeados para o cargo, e tomam posse do cargo, automaticamente eles passam a ser detentores de prerrogativas do cargo, de garantias e prerrogativas do cargo, não são deles as prerrogativas e garantias. Né? E as garantias básicas dos juízes estão no artigo 95 da Constituição Federal, né? Que são inamovibilidade, a vitaliciedade e a irredutibilidade de vencimentos. Tá? Eu não vou falar sobre essas garantias dos juízes, que quase todas elas são garantias dos defensores. Vou só falar da vitaliciedade, que não é do defensor. Tá? O resto também é do defensor, para não ficar repetitivo, eu vou me limitar a falar só da vitaliciedade. Vitaliciedade, pessoal, é o seguinte: o indivíduo não é vitaliciedade no sentido vulgar da língua portuguesa, no sentido vulgar que eu digo, no sentido comum da língua portuguesa. Porque vitalício no sentido comum da língua portuguesa é só quando o indivíduo morrer, não é isso. Tá? Vitalício juridicamente significa que ele só vai perder o cargo ou por força de aposentadoria, né, compulsória, ou no caso aí, aposentadoria compulsória ou morte, enfim, né, uma morte antecipada antes da velhice, ou, né, que os concursos costumam perguntar muito, a questão de a existência de um processo judicial, né, afastando, uma ação civil que é proposta contra o juiz para que por meio de uma declaração judicial ele seja retirado do cargo. Né? Um juiz que comete uma falta disciplinar grave, uma improbidade, né, e para ele perder o cargo, o Ministério Público ele tem que ajuizar uma ação civil para condenar o juiz a perder o cargo. Né? E então, somente dessa forma. Esse é o significado jurídico da vitaliciedade. Basicamente é isso: perda do cargo somente pela via judicial. Não existe perda do cargo pela via administrativa para o juiz, somente pela via judicial ou por aposentadoria. Eu falo ou por aposentadoria porque, para ressaltar isso, não é vitaliciedade no sentido da nossa língua. Ou seja, se eu te falar de vitalício no sentido comum da nossa língua, você vai pensar até o fim da vida. Não é isso. Bom, essa é uma das 3 garantias do juiz. Até mais eu vou falar em relação ao defensor público. Bom, vamos raciocinar da seguinte forma: o que o Geraldo Ataliba fala em relação aos juízes? Ele fala o seguinte: ele gasta muito tempo falando dos predicamentos, das prerrogativas de chefe de executivo e do legislativo, dos membros do legislativo. Então o que ele fala? Ele fala, bom, no caso dos juízes, embora os juízes não tenham mandato, porque é praticamente, digamos assim, o núcleo da ideia republicana gira em torno da ideia de mandato mesmo, é isso mesmo. Ele fala assim, embora juízes não tenham mandato,
é necessário também que os juízes tenham essas garantias a que eu me referi, porque se os juízes não tiverem essas garantias, não é possível a defesa dos direitos e das liberdades públicas. E a ideia, o princípio republicano, ele exige também a defesa dos direitos fundamentais, né? Muitas pessoas usam outros termos, liberdades públicas, tal, mas vamos usar um termo hoje bastante consagrado, com conteúdo jurídico razoavelmente desenhado, né? Direitos fundamentais. Ou seja, um juiz, na função dele, os juízes têm que resolver conflitos entre poderes do Estado, eles têm que resolver conflitos entre direitos fundamentais e atribuições estatais, entre direitos de pessoas litigando, enfim. O Geraldo também vai falando, apesar de não ter mandato, um juiz precisa também desses predicamentos para ele poder realizar as funções dele com independência e desassombro, que significa coragem, sem medo de ter sem medo de sofrer influências externas, né? Ou internas também, né? Tá? Então o raciocínio dele é esse, é simples o raciocínio dele. E nós podemos estender esse raciocínio às funções essenciais da justiça, certo? Quem são as funções? E essa é uma parte da aula que, assim, eu estou tentando construir um raciocínio, né? Um longo raciocínio que é importante para você entender, assim, eu entendi, vou nunca mais esquecer esse assunto. Não adiantaria nada você ter juízes com essas prerrogativas que garantem a atuação independente da magistratura, algum grau de independência, tá? Porque o Poder Judiciário, só um parênteses, o Poder Judiciário não é independente como se gostaria que fosse, porque ele depende do Executivo de orçamento, todo mundo depende do Executivo de orçamento, depende do Legislativo, enfim, tá? Mas dá para um juiz atuar com uma relativa independência em razão dessas garantias do cargo dele. Mas não adianta nada um juiz ter essas garantias, os membros do judiciário terem essa garantia, se as funções essenciais da justiça, ou seja, os indivíduos que possuem habilitação para provocar o poder judiciário, se esses indivíduos não tiverem independência, né? Não faz sentido. O que eu estou querendo dizer, se vocês quiserem anotar, eu vou até ditar, que é o seguinte: é inutilidade do Poder Judiciário independente se os provocadores da jurisdição não usufruírem de predicamentos que garantam a atuação independente. Vamos a alguns exemplos. Imagina o Ministério Público, imagina os membros do Ministério Público e os membros da Defensoria Pública subordinados ao Poder Executivo. Nós sabemos que aqui em São Paulo, a PAJ, né, a Procuradoria de Assistência Judiciária, que foi o órgão que precedeu a Defensoria Pública, a PAJ ela era um órgão, né, ela era, digamos assim, uma divisão. Na verdade, ela pertencia à PGE, que era um órgão do governo, a Procuradoria Geral do Estado, que é, na verdade, a advocacia do Estado de São Paulo, que defende o Estado de São Paulo, e dentro da PGE havia uma seção em que alguns procuradores do Estado exerciam a Procuradoria de Assistência Judiciária, né? A notícia que eu tenho dos procuradores do Estado que atuaram na PAJ é que, assim, não havia interferência do executivo, do chefe da PGE na atuação dos PAJs. Todavia, né, a PAJ vivia absolutamente sucateada em relação aos advogados que defendiam o Estado. Entendeu? Então é uma forma de você interferir, sucateando tudo. Entendeu? Então,
um órgão, os membros do MP ou da Defensoria, se eles não tivessem predicamentos do cargo que garantissem a independência na atuação técnica, na atuação jurídica, eles seriam influenciados pelo Executivo e pelos chefes das próprias instituições. Né? Por quê? A gente sabe que pode perfeitamente acontecer de um Poder Executivo se irritar com uma atuação e cobrar de um defensor geral, abstratamente falando, que interfira ou segure um pouco, e assim, se não tiver as garantias do cargo, o indivíduo está sujeito à própria interferência interna, né? O que não pode acontecer. Né? Em último caso, se isso acontecesse, qual seria a saída? A saída judicial. O defensor público teria que tomar alguma medida judicial para confrontar, para impugnar uma decisão arbitrária de algum superior hierárquico, né, de algum coordenador, de algum defensor geral, de algum conselho superior, enfim, dentro da organização da defensoria. Tá? Os próprios advogados, né, eles são profissionais liberais. Né? A grande independência dos advogados é isso, é serem profissionais liberais. E essa liberdade que o advogado tem de profissional liberal, ela está garantida pela forma como a OAB legalmente foi instituída. A OAB, ela é autônoma também. Ela, na verdade, fala-se, o Supremo diz que a OAB é uma autarquia especial, seja lá o que for uma autarquia especial, a verdade é que a ordem, ela não é subordinada a ninguém, ao poder. Ela do ponto de vista, a ordem, ela tem algumas atribuições legais que são típicas de delegação do Estado. O Estado delega para a ordem a autodisciplina. Isso realmente dá um caráter estatal à ordem nesse aspecto, porque é a ordem que pune os advogados. Todavia, né, a ordem também tem um caráter associativo. Né? E é justamente esse caráter associativo conjugado com esse poder que a lei concede à OAB de autodisciplinar os seus membros e não deixar que judiciário ou executivo disciplinem os advogados, é isso que garante que os advogados atuem com liberdade, que não sejam subordinados ao juiz, a autoridades administrativas. Né? Imagina, por exemplo, se não houvesse isso, um advogado poderia receber ordem do delegado e daí por diante, entendeu? Então, vejam, voltando à ideia que eu estava tratando, seria inútil um poder judiciário cujos membros tenham predicamentos para garantir a atuação independente e relativamente independente dos juízes, se as funções essenciais da justiça, MP, advocacia pública, defensoria pública, advocacia privada, não tiverem também as suas garantias de independência. Isso está claro para vocês? Está claro isso? Bom, vamos falar um pouquinho então de defensoria pública. A defensoria pública, dentro dessa lógica que eu tentei desenhar aqui para vocês, numa perspectiva constitucional, começando desde, olha, é para isso que a gente existe, é para realizar esses objetivos da República, tal. E na nossa lei orgânica nós também temos objetivos da Defensoria, que estão no artigo 3º da nossa lei orgânica, né, a Lei 80 Nacional. Esse artigo 3º da Lei Orgânica Nacional são objetivos mais específicos em relação à Defensoria Pública, mas que convergem, dialogam tranquilamente com os objetivos da República Federativa do Brasil, né, os objetivos constitucionais. E dentro dessa lógica de você precisar de predicamentos do cargo, da instituição, para que elas realizem ou se desincumbam das suas tarefas públicas, os defensores públicos também possuem esses predicamentos, né? Predicamentos do cargo, né? Eu falei aqui que existem os predicamentos ou as garantias institucionais,
mas que devem ter sido tratadas no quadro aí da Defensoria Pública na Constituição Federal. O professor Gustavo Reis tratou disso, tratou da emenda constitucional, então provavelmente ele já me falou que não falou de prerrogativas e garantias do cargo especificamente. Então, vamos fazer esse recorte. Bom, a nossa lei, né, ela fala de prerrogativas e garantias. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Tá? Isso é uma coisa que você precisa ter em mente. São coisas diferentes. Tá? E mais, nem tudo que a Lei Orgânica 80 chama de prerrogativa é uma prerrogativa. Tem coisa que a Lei Orgânica chama de prerrogativa, mas na verdade é uma garantia do cargo. Tá? Inclusive tem garantia do cargo que não está prevista na Lei Orgânica. Que, por exemplo, né, eu até cito no nosso livro, isso daí menciono isso, que a ideia do defensor público ele estar subordinado do ponto de vista administrativo. O defensor público está subordinado exclusivamente ao defensor geral, enfim, aos órgãos administrativos superiores, seja Conselho Superior ou defensor geral nas suas atribuições. Cada um deles tem suas atribuições, né? Isso é uma garantia do cargo? É uma garantia do cargo. Administrativamente, eu não sou vinculado ao governador, eu sou vinculado dentro das atribuições legais ao Conselho Superior e ao Defensor Público Geral. O Defensor Público Geral, dentro dessa cadeia hierárquica, e é assim que eu enxergo, tá? O Defensor Público Geral também não é subordinado ao Conselho Superior e vice-versa. Cada um tem o seu campo de atribuição. A gente sabe que aqui na Defensoria já aconteceu do Defensor Geral não cumprir deliberação, né? Que foi tido como um escândalo, etc. Veja, esse é um tema super complexo, porque na verdade, veja, o Defensor Geral ele é o gestor. Ele é o gestor, é ele que se responsabiliza pela ordenação de despesas. Se o Conselho Superior ele não pode criar despesas, né, que não tem fundamento legal e mandar o DPG ordenar. Entendeu? Então, esse é um tema super complexo. Eu estou chamando a atenção de vocês para isso, porque eu quero dizer o seguinte: o defensor público que está na base, ele é subordinado ao DPG e ao Conselho Superior, cada um no seu campo atributivo. Entendeu? Então, pode acontecer também de um defensor geral se negar a cumprir uma deliberação abusivamente? Pode acontecer. Se a deliberação for realmente atribuição do Conselho Superior, ok. Aí o defensor tem que cumprir, né? Agora, no caso de ordenação de despesa, eu particularmente, eu sei que eu pertenço hoje, eu estou na administração superior da Defensoria Pública de São Paulo, mas mesmo antes de pertencer à administração superior da administração aqui da Defensoria de São Paulo, e isso na verdade foi a maior parte da minha carreira. Eu tenho 10 anos de defensoria e 1 ano de administração superior. Eu sempre fui do defensor público da base. Como defensor público da base, eu sempre entendi que não dá para o ordenador de despesa receber ordem de quem não é responsável. Não faz sentido isso. Eu crio uma despesa e mando o outro pagar sob a responsabilidade do outro. Não faz sentido, tá? Mas essa é uma garantia do cargo também. Você ter um eixo hierárquico administrativo exclusivo na sua instituição. Tá? Isso é uma garantia implícita que você extrai da própria lei, da própria estrutura dos órgãos administrativos. Tá dando para acompanhar? Tá? Essa questão do caso do pagamento dos conveniados? Tem alguma relação? Não. A pergunta é, para quem está sendo gravado, né? A pergunta da colega é se o que eu estou falando tem a ver com o pagamento de conveniado. Não, a questão do pagamento do conveniado é uma competência do defensor geral, né? Tá? E até onde eu sei, o Conselho Superior não deliberou sobre isso. Tá? São outras questões, às vezes aprovação de alguma gratificação que não está prevista em lei, aí o Conselho aprova e manda o defensor geral pagar, né? Data vênia, não dá para a gente aprovar um gasto
sem ter a responsabilidade, né? A não ser que a gente seja poder legislativo, né? Então é outra discussão. Mas veja, nós temos, eu dizia então que nós temos garantias e prerrogativas. São coisas diferentes? São coisas diferentes. Como a gente pode resumir garantias? A gente pode resumir da seguinte forma: penhor é garantia, né? Penhor de independência profissional do defensor público. Quando a gente discutir cada uma das garantias, isso vai ficar mais claro. Desculpa, é profissional ou funcional? Profissional, mas pode ser funcional também, não tem problema. Funcional talvez seja melhor, porque diz respeito à atividade funcional, atividade fim. Então vocês podem até anotar, penhor de independência, eu coloquei independência profissional, mas acho que é mais talvez adequado falar de independência funcional. É que o problema de falar independência funcional é que independência funcional é uma garantia específica das garantias, entendeu? Por isso que eu falei profissional. Mas é uma garantia para o defensor público atuar com independência na sua atividade fim. Tá? Prerrogativas. As prerrogativas são ferramentas especiais para cumprimento das funções. Para cumprimento das funções. Potencializando resultados no exercício das funções institucionais. Olha, não é jogo de palavras. Eu vou dar um exemplo aqui fácil de entender, tá? E que já aconteceu. Juiz, por exemplo, que não respeita, por exemplo, a intimação pessoal. Se ele não respeita a intimação pessoal, o que vai acontecer? Bom, tem várias consequências, mas vamos ficar só numa. O defensor ele vai ser intimado por mandado, tá? Então o cartório vai ter que expedir um mandado, o oficial vai levar o mandado, vai intimar o defensor, aí o defensor vai ter que fazer uma petição pedindo a carga, vai para o balcão, faz a carga, entendeu? Isso fere a independência da atuação do defensor? Não. Até certo ponto não, entendeu? Vai dar mais trabalho, mas isso não é... Mas veja, o defensor vai ter mais dificuldade para conseguir melhores resultados para o assistido dele, né? Porque, sem dúvida nenhuma, facilita o processo já chegar com a vista aberta, você se manifesta e tal. Agora, se você violar qualquer outra garantia do cargo do defensor, tá? A independência funcional dele, a inamovibilidade dele, aí você não está se limitando a dificultar o trabalho dele para ele conseguir resultados, você está intimidando mesmo ele para ele não atuar com independência. Deu para entender? São garantias, as garantias das prerrogativas, elas funcionam, elas são complementares, tá? Elas são complementares, mas elas funcionam em planos diferentes. As garantias do cargo, elas garantem uma atuação com independência, sem temor. As prerrogativas, elas garantem o quê? Que você tenha potencializada a sua atividade fim. Né? Se eu tenho prazo em dobro, se eu tenho intimação pessoal, são facilidades que potencializam a minha atuação, né? Que aumentam a chance de melhores resultados, de melhor atendimento, mas não tem a ver com a independência do defensor. Entendeu? Se a lei vier revogar essas prerrogativas de prazo em dobro, intimação pessoal, né, isso vai atrapalhar a defensoria? Vai. Mas não é uma questão ligada diretamente à independência do defensor. Tá? Atuam em planos diferentes. Tá? Vamos falar, a este respeito, vamos falar um pouquinho sobre os fundamentos aí das prerrogativas e das garantias. Primeiro, fundamento jurídico. Tá? Fundamento jurídico, né, antes de mais nada,
a gente pode lembrar do acesso à justiça previsto, tá, nos tratados internacionais de direitos humanos e na Constituição formal. Eu digo formal, vocês já sabem, Tratado de Direitos Humanos para fins de defensoria é Constituição, embora não seja Constituição formal. A gente sabe que de lege lata, o Supremo entende, vê os tratados de direitos humanos não como Constituição, como lei supralegal, mais abaixo da Constituição, né? Bom, eu primeiro citaria o acesso à justiça previsto nos instrumentos internacionais e na Constituição formal. Por quê? Porque tanto as garantias quanto as prerrogativas, dentro daquela lógica de você permitir que o servidor público, o mandatário para quem é eleito e o concursado para quem passa no concurso e tem funções públicas, para que eles se desincumbam das tarefas públicas adequadamente, né? Então, é uma consequência prática e uma exigência do acesso à justiça, tá? E acesso à justiça no sentido amplo, seja judicial ou extrajudicial. Eu também citaria o artigo 134 da Constituição Federal, né, na nossa Constituição formal, né, e na nossa Lei Complementar Orgânica Nacional, a Lei 80 de 94, eu citaria os artigos 43 e 44, 43 e 44, 88 e 89, e 127 e 128. Como vocês já devem saber, todo mundo aqui já deve ter lido a Lei 80, se não leu, leia. A Lei 80 está estruturada à luz do federalismo brasileiro, né? O federalismo brasileiro, ele prevê a União Federal, os estados, os municípios. Não existe defensoria municipal no nosso sistema, não existe, tá? A defensoria ou é estadual ou é da União, tá? Ou é do Distrito Federal, e a do Distrito Federal foi agora equiparada à defensoria estadual com a emenda, não a emenda 80, a emenda 69, né? Tá? Então, por isso que eu falei 43, 44 refere-se à Defensoria Pública da União. 88 e 89 refere-se à Defensoria Pública do Distrito Federal, que foi, na verdade, tem um tratamento equiparado hoje à Defensoria do Estado em razão da emenda 69, que acho que o professor Gustavo deve ter mencionado. E os 127 e 128 são as prerrogativas mínimas, né, das defensorias estaduais, segundo a Lei Complementar Nacional. Façam uma observação nas suas anotações relativas ao artigo 24 da Constituição Federal. Lembra do artigo 24? Ele faz uma regulamentação de competências, né, entre os estados e a União. Lembra daquela ideia de que as normas, aquilo que for de competência concorrente, né, os estados podem deliberarem, né, em qualquer extensão, a não ser que exceto as normas gerais da União, que devem ser respeitadas, né? A Constituição Federal fala expressamente sobre a questão da competência concorrente para legislar. Então, veja que esses dispositivos que eu mencionei da Lei 80 é o mínimo, entendeu? As leis estaduais, elas não podem contrariar a Lei 80, tá? Mas e se a Lei 80 for posterior? Aí a Constituição Federal já fala, vocês já devem ter estudado isso na matéria de constitucional. Vem uma lei posterior, ela suspende a eficácia da lei estadual, tá? O exemplo clássico que está aí no olho do furacão até hoje é a questão da ouvidoria, né? Vocês devem estar acompanhando a discussão da ouvidoria, né? Vamos deixar as emoções de lado, porque tem excessos de muitos lados, entendeu? A grande questão, a questão ela reside
basicamente, deixando as questões políticas e apaixonadas, existe um cerne nessa discussão que é técnico-jurídico, né? E que diz respeito ao que houve um estabelecimento de uma ouvidoria externa em São Paulo pela Lei 988. Posteriormente, a Lei 132 de 2009, ela reformou a Lei 80 e ela nacionalizou uma ouvidoria externa. Isso foi uma coisa bacana, tá? Todavia, a Lei 80, ela passou a regulamentar de maneira diversa alguns aspectos da ouvidoria geral. Portanto, a ideia, por exemplo, aqui em São Paulo, a ouvidoria geral, no processo de escolha da ouvidoria geral, quem tem a prerrogativa de indicar os possíveis candidatos seria o CONDEP, né, que é um órgão previsto na nossa Constituição Estadual, com a indicação do governador do Estado, né? Acontece que essa regulamentação, ela acabou, porque o que diz a lei nacional que é posterior, né? Primeiro, a lei nacional ela não condiciona um órgão, isso já está em conflito com a lei estadual, e não é mais o governador que escolhe, é o Conselho Superior que escolhe segundo a lei nacional, entendeu? Então existe uma discussão apaixonada dos dois lados, né? Ou dos três lados, enfim, das pessoas que estão envolvidas diretamente, mas existe um teor aí técnico que é muito claro, tá? E aí, se a gente trouxer essa discussão para as prerrogativas, nos artigos que eu passei para vocês, qualquer lei posterior que mexa nas prerrogativas, ela pode tanto suspender prerrogativas estaduais como aumentar. Se suspender, obviamente pode ter uma discussão de constitucionalidade no que diz ao aspecto material, no que diz ao aspecto de acesso à justiça. Pode ter? Pode ter, tá bom? Mas se a gente deixar de lado essa questão do controle de constitucionalidade material, né, é possível uma lei posterior suspender uma ou outra prerrogativa estadual. É possível. Tá? Agora, dentro da hoje, né, na lei que está vigorando, no nosso caso, por exemplo, na Lei 988, que é a lei estadual, né, que regulamenta a Defensoria de São Paulo, nenhuma das prerrogativas e garantias previstas na Lei 80 colidem com a nossa lei, tá bom? Mas essa é a regulamentação básica mínima nacional federal, tá? No caso da Lei 988, era bom vocês darem uma lida nos artigos 160 a 162, tá? Para quem é de São Paulo, enfim, para quem estiver prestando concurso público em São Paulo. Quem estiver prestando em outros estados, atenham-se, né, às leis estaduais aí respectivas. Oi? A Lei 988 de 2006, que é a nossa lei, né? E artigos 160 e 162, tá? Bom, questão histórico-cultural, tá? Eu falei do fundamento jurídico, né? Esses são os fundamentos jurídicos, mas veja, essa é uma construção histórica. Se vocês quiserem colocar também fundamento histórico-cultural, a ideia de você ter essas garantias, essas prerrogativas, isso é uma construção histórica milenar, né? Uma construção histórica milenar. Em Roma, os advogados só poderiam ser homens livres. Em Roma, só homens livres. Porque não dá para alguém representar, né? A palavra advogado vem exatamente de advocatos, que é falar por alguém, né? Não dá para você falar por alguém se você não for livre. Isso é uma coisa intuitiva, né? Você tem que ter liberdade para poder falar em nome de outro, para o outro, para esse terceiro confiar no seu trabalho, né? Você veja que é uma construção histórico-cultural milenar, né? Existem algumas histórias, eu vou tentar resumir aqui, daqui a pouco a gente tem um intervalinho às 9 da noite, mas, por exemplo, é interessante a gente ter essa compreensão histórica para a gente saber que assim, as coisas não são dadas de presente, né? Então, por exemplo, existe uma história muito legal que o
um grande advogado criminalista que já faleceu, Evaristo de Moraes Filho, conta, ele narra, que diz respeito a uma acusação criminal de guerra. Tá? Então, um indivíduo chamado Ivan, acho que é Ivan Denjanjunka, tá? Ele tinha esse sobrenome, ele morava nos Estados Unidos. Era um imigrante e ele foi preso e extraditado para Israel acusado de ser Ivan o Terrível. Né? E quem defendeu esse Ivan Denjanjunka, o acusado aí no caso, foi um advogado judeu, né? E esse advogado judeu, ele era conhecido como um indivíduo que não gostava de judeus, tá? Ele não simpatizava com não-judeus, né? E ele assumiu essa causa. Tá? E esse advogado, ele acreditou na inocência desse americano que foi encaminhado aí para Israel. Né? E o que aconteceu? Era um julgamento relativo à Segunda Guerra Mundial, né? Os ânimos absolutamente acirrados por tudo que aconteceu, né? E queriam a cabeça dele, a pena de morte. Né? E o Ivan Denjanjunka foi condenado em primeiro grau, e aí o advogado dele entrou com recurso, e o advogado dele, quando entrou com recurso, tentou ganhar tempo para reunir mais provas para provar a inocência do cliente dele, né? E essa demora aí no julgamento acabou aumentando o ódio da população, né? E a pressão sobre o tribunal, e um indivíduo, um sobrevivente do Holocausto, acabou atacando fisicamente o advogado, né? E jogou ácido nos olhos do advogado, né? E o advogado perdeu parcialmente a visão, né? Mas o que aconteceu? O processo ficou suspenso até o final do restabelecimento do advogado, né? E esse tempo de restabelecimento foi o que garantiu a absolvição do réu, porque nesse tempo houve a Glasnost, né, que foi um movimento de abertura da União Soviética, e a União Soviética liberou documentos que foram apreendidos na época da Segunda Guerra Mundial. E esse Ivan Terrível, ele estava catalogado nos arquivos do governo soviético como um tal de Ivan Marchenko e não Ivan Denjanjunka. Então o indivíduo foi inocentado e voltou para os Estados Unidos. Então, num caso como esse, veja só a importância da questão da inamovibilidade. Tá, ele era um advogado, o defensor público, ou o juiz, ou o ministério, o promotor de justiça, ele goza de inamovibilidade para tentar imitar a liberdade que um advogado tem. Porque o advogado é uma relação, na maioria das vezes, contratual, né? A não ser que ele atue ex officio, é uma relação contratual. Então, que ninguém pode interferir naquilo, né? A não ser em exceções, por questões legais e tal. Então, digamos que o advogado não pode ser removido do caso por isso. Essa é uma relação cliente-advogado de confiança. No caso do defensor público, o defensor público atua de ofício, né, por força de lei, não é por força de contrato. Né? E a nossa inamovibilidade, a inamovibilidade do cargo do defensor, tenta imitar essa independência que um advogado particular tem. Né? Então, veja só, o Supremo Tribunal israelense, se ele tivesse se dobrado à pressão popular e tivesse tirado o advogado do caso para condenar à morte o tal do Ivan Denjanjunka, ele teria violado uma prerrogativa importantíssima da advocacia, né, que é essa independência do profissional liberal. O juiz não tem que se intrometer nessa relação cliente-advogado, desde que essa relação esteja se dando na conformidade da lei, obviamente. Né? Então, olha a importância de uma garantia num caso como esse. Essa garantia foi o que permitiu a atuação independente do advogado e garantiu, inclusive, o resultado do caso.
né? Foi o que garantiu o resultado do caso, né? Deu 9 horas, são 2 minutos para as 9, a gente pode parar e aí 9h08 a gente volta e tá bom?